Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 22 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Santa Cecília, vamos meditar juntos o segundo livro dos Macabeus, o capítulo 7, versículo 1, depois do versículo 20 ao 31. Estou disposto a morrer pelo meu Deus? Quantos luminosos exemplos de mártires temos na história do cristianismo. Hoje é o dia da jovem Cecília, que conseguiu ficar fiel ao seu voto de virgindade e converteu o seu pretendente, que morreu mártir junto a ela. Quantas pessoas morreram e morrem hoje por Jesus? Morrem com a luz nos olhos e o sorriso nos lábios. Entre eles há jovens e velhos, crianças, adolescentes, pais de família, padres e bispos. Se esse dia chegasse para mim também, qual seria a minha resposta? O que estou disposto a fazer por Jesus? Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, não fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem à sua imagem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com as palavras, mas também com o juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contando que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou a dar conselhos ao rapaz para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra, e observa tudo o que nele existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo deste carrasco, pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, e o jovem declarou: Que esperais? Não obedecereis às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje é muito clara e nos fala de fortaleza. Fortaleza na nossa escolha de Deus, persistência na nossa escolha fundamental, perseverança no meio das tribulações, coragem de falar sim ao martírio.
nunca foi diferente desde os primeiros tempos da Igreja e também no Antigo Testamento. O martírio era um modo frequente de responder a Deus. Precisa compreender que mesmo quem não enfrenta o martírio cruento também é chamado a viver o seu martírio cotidiano, seja ele a golpe de alfinetes ao invés que a golpes de espada. Morrer por Jesus é chamado para todos. Também precisa ter bem claro que quando o martírio se apresenta, não tem nada de poético ou angélico. A morte assusta a todos. A espada que desce no pescoço dói para todos, assusta a todos. Mas Jesus repete: quem não perde a sua vida por mim, não é digno de mim. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Acho que perder a sua vida por amor a mim é o Evangelho, irá salvá-la. Não existe ninguém que vá para o martírio pensando que está indo para um show. A morte assusta a todos, até o Filho de Deus. Disse-lhes então Jesus: minha alma está triste até a morte. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Se até Jesus suou sangue diante do seu martírio, o que faremos nós? O problema não é ter medo ou não ter medo, mas escolher de enfrentar o medo ou fugir. Escolher de enfrentar a humilhação ou fugir. Escolher de sofrer por Jesus ou fugir da cruz. O medo é de todos, mas a superação do medo do sacrifício é isso que constitui a santidade. O fato de ter medo não justifica o abandono de uma escolha fundamental. O medo não justifica o abandono de Deus. Precisamos entender com clareza que não é possível vida cristã, vida evangélica, sem abraçar a cruz. Não é possível casamento duradouro sem martírio. Não é possível consagração sem martírio. Vamos lembrar aqui todas as meditações que fizemos sobre o eu sou da cruz. Jesus humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Humilhação, humildade, obediência e martírio são sinônimos e sempre estão presentes na vida de todos os que escolhem caminhar com Deus. Esse trecho é uma dádiva preciosa que Jesus hoje oferece a todos nós, filhos da sociedade líquida e cansada, sociedade geleia. Precisamos tirar da nossa cabeça que seja um eterno ser embalados por anjinhos dourados, que nos abanam e continuamente nos oferecem mamão com açúcar. A santidade pertence somente ao grão de trigo que cai na terra e morre, outro caminho não há. Se não for clara a perspectiva, não existe caminho cristão, não existe casamento, não existe consagração. Precisa acabar de ter dó de nós mesmos e nos decidir a abraçar a dor por amor a Jesus. O exemplo dessa mãe de seus filhos é claro para nós e nos mostra o caminho com Jesus. Essa mãe, apesar de sentir a imensa dor de perder os seus filhos cruelmente, não teve dó nem dela mesma, nem de seus filhos, nem teve dúvida de escolher a Deus. Inclinou-se então para ele, zombando do cruel tirano,
Assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Esse testemunho forte e maravilhoso ficou gravado na Bíblia e atravessa os séculos, apontando a todos nós o caminho. Verdadeiramente Deus dá força aos mártires e é capaz de fortalecer-nos a nós também, para enfrentar o nosso martírio cotidiano. Se a medida do nosso sim a Deus for a força que sentimos, então não daremos muitos passos na vida, porque realmente somos mais frágeis do que uma folha seca. Se a medida do nosso testemunho for a coragem que sentimos, então nem o sinal da cruz na praça pública talvez conseguimos fazer. Se o combustível da nossa felicidade for a firmeza que sentimos, então os casais se separariam no primeiro dia do casamento, e o padre recém-ordenado não chegaria nem a celebrar a sua primeira missa. Precisamos entender que a nossa força é Deus. Precisamos adorar a sua onipotência, que nos sustenta mais do que os nossos medos, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Nessa altura precisamos nos interrogar: existe em nós a decisão dos mártires? Alguém poderia dizer: agora não, o homem é fraco. Mas no momento do martírio Deus vai me dar a força. Claro que isso vai acontecer, e é uma verdade indubitável que é Deus que capacita a enfrentar o martírio. Mas é também indubitável que se eu faço o corpo mole, Deus não poderá me ajudar. Mole a enésima potência só dá mole ainda mais. É o discurso da multiplicação dos pães. Deus multiplica o meu pouco, mas não o meu nada. Se eu não me esforço de fazer pequenos sacrifícios, Deus não poderá me fortalecer para os grandes. Deus não multiplica o meu nada preguiçoso, mas a minha pobre boa vontade, os meus poucos pães e peixes. Chegou a hora de acabar de ter dó de nós mesmos. Chegou a hora de sair da síndrome da Gabriela. Chegou a hora de assumir a nossa liberdade e fazer as nossas escolhas. É mentira dizer que não consigo fazer sacrifícios. Quanto sacrifício faz um usuário de crack para procurar metade de uma pedra? Fica sem comer, sem dormir, sem roupa no corpo, jogado na calçada da Cracolândia. Isso não é sacrifício? Assim podemos nos perguntar: os jovens que hoje sofrem do problema da automutilação não demonstram uma triste fortaleza enfrentando este sacrifício de se cortar? Se ao invés de se cortar, estas pessoas orientassem esta força para Deus, poderiam se tornar mártires de verdade e grandes santos em breve. Será verdade que hoje não existe fortaleza? Ou não será mais verdade que falta a luz, a sabedoria, para decidir onde vou gastar a minha fortaleza? Se antes fazia tanto sacrifício para uma dose, será que hoje não posso fazer esse sacrifício para Deus? Por que devo fazer corpo mole nas coisas de Deus? O que mais falta na nossa sociedade líquida é a humildade de pensar como Deus pensa. A humildade de se deixar formar por Deus, a humildade de reconhecer os meus pecados, a humildade de me deixar conduzir por bons guias espirituais, a humildade de renunciar à elefantíase do meu ego, a humildade de trilhar o caminho da fé.
E o que mais precisa na nossa sociedade líquida e cansada é evangelizar os meus sentidos, os meus hábitos, evangelizar as minhas vontades, evangelizar o meu cérebro, evangelizar o meu amor. O martírio dos 7 irmãos macabeus foi possível porque eles colocavam Deus bem na frente de tudo. É bonito e impressionante ver como os mártires foram capazes de enfrentar o martírio por amor a Deus, e quantos outros na história fizeram a mesma escolha. Basta pensar no que aconteceu no Coliseu e nas outras arenas romanas. Quantas centenas de milhares de cristãos, homens simples igual a nós, foram capazes de martírio. Estes mártires são um testemunho de quanto grande pode se tornar o nosso amor. Deus coloca a força e a coragem de enfrentar um leão, mas não pode colocar o amor para fazer isso. O amor é teu, a decisão de entrega total é tua. É possível para todos. É uma decisão íntima e profunda. Depois Deus entra com a sua fortaleza imensa e com a sua graça. Apesar de viver numa sociedade líquida, que nos torna moluscos líquidos, feitos de água, igual às medusas, chamadas água-viva, que são feitas pelo 98% pela água onde estão mergulhadas. Apesar de ser feitos de sociedade líquida, ainda nos sobra um 2% de consistência, de fortaleza. Como utilizamos? Como estamos treinando esta fortaleza que ainda está presente em nós? As antigas práticas de jejum e sacrifício são uma boa academia. Hoje, o treino de força é uma questão de vida ou de morte. Precisamos adquirir fortaleza a qualquer custo. Hoje, o diabo paralisa o mundo, privando-o de fortaleza. Paralisa os homens com a sua flauta encantada e necessitamos de exercício, muito exercício. Hoje o intuito do diário é nos fazer refletir
a fim de que possamos tomar a decisão de amar Deus acima de todas as coisas. Vamos, portanto, ouvir alguns trechos da leitura que hoje nos guia. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos com a sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes, de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um, na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: O Criador do mundo, Ele mesmo na sua misericórdia vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Vamos agora deixar um minuto para sublinhar e anotar o que mais nos toca na meditação de hoje. Vamos agora escolher um propósito que nos ajude a desenvolver a nossa fortaleza. Pode ser jejuar e renunciar a uma refeição para fazer uma hora de adoração. Pode ser escolher de andar a pé ao invés que de carro, escolher comer o que não gosto, escolher fazer o que sempre adio. Enfim, escolher fazer algo que nos custe como um sacrifício que oferecemos a Jesus, sinal do nosso amor por Ele. Quem não renuncia à sua vida por mim. Paz e alegria a todos. Não é digno de mim. Paz e alegria a todos.